Oi, gente. Voltemos, né? Essa semana a gente vai explorar, a gente vai explorar um outro circuito metabólico que, resumidamente, a gente viu isso na introdução do metabolismo, diz o seguinte, ó, você tem a molécula, nossa, essa aqui ficou gordinha, essa minha molécula ficou gordinha, deixa eu pegar uma mais magrinha. Você tem a molécula de glicose aqui, beleza? Aí o que a gente viu ao longo dessa semana? Que você pega essa molécula de glicose aqui, e transforma numa molécula de piruvato, correto? Ou seja, o piruvato como sendo o produto final da via glicolítica que começa aqui na nossa amiga glicose. Tá legal? Bom, nós vimos duas coisas aqui também. A gente viu que aqui a gente consegue produzir duas moléculas de ATP e a gente consegue produzir inclusive duas moléculas de NADH, tá certo? Essas duas moléculas de NADH, se eu estiver numa situação de anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio, portanto ainda num processo fermentativo, eu posso utilizá-la para produzir o lactato. Então o circuito se fecha. Esse processo é um processo que acontece... Nossa senhora, escolhi uma cor errada. Esse processo é um processo que acontece na ausência do oxigênio, beleza? E agora a gente vai ver um processo que pega esse piruvatinho aqui e na presença do oxigênio ele vai gerar uma quantidade bastante significativa de ATP. Então não importa aqui como é que é o processo, mas ele vai gerar em torno de 32 moléculas de ATP. Eu sempre me engasgo aqui porque ele vai de 38 ao total e dependendo da situação fisiológica, esses 38 caem para 32, pode cair até para menos. Mas acho que os livros normalmente colocam 32. Uns colocam 36 e colocam 32. Então, tudo bem, deixa 32 aí. Tá certo? E no finalzinho aqui você vai ter nada mais nada menos do que o CO2 mais água. Certo? E você precisa incorporar o oxigênio para que esse processo dê certo. Se você não incorporar o oxigênio, esse processo não dá certo. Então veja, nada mais nada menos que a gente está falando, deixa eu botar uma coisinha aqui também, a gente está falando o seguinte, que você pega a glicose, combina essa glicose com 6 moléculas de oxigênio e converte essa glicose agora em 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água e ainda tem a graça alcançada, por assim dizer, de obter um valor da ordem de 2.808 kJ/mol. Tá certo? Pô, agora estou esses 2.508, se a gente pegar aqui, ó, 2.808. Se a gente pegar esse 2.808 aqui, ó, e dividir por 4,12, que é a relação de joule para caloria, a gente tem aí 882 quilocalorias, tá certo? Então isso aqui representa também 680. Ali estava 682, né? Agora eu apaguei. 682, tá? É 682 porque na verdade os livros colocam 686, tá? Quilocalorias por mol. Então, na verdade, o que a gente vai ver agora, deixa eu controlar o horário para a gente não ficar enrolando muito também, é como que se dá esse processo aqui. Este processo que se obtém grande quantidade de energia. Que, resumidamente, vai conciliar os ramos denominados... Ramos é ótimo. As vias denominadas ciclo de Krebs, é um assunto dessa semana, ciclo de Krebs e um S estilizado aqui bem bonitinho, e cadeia respiratória. Então eu já vos adianto, respiratória, meus queridos e minhas queridas, que a cadeia chamada respiratória é a cadeia que vai é o processo que vai consumir o oxigênio. Está respirando, é respiração celular. O ciclo de Krebs não consome oxigênio, tá certo? Então vamos abordar agora esse ciclo de Krebs aqui. Esse ciclo de Krebs é um circuito bem interessante a partir do momento que ele pega uma molécula de piruvato e processa essa molécula de piruvato de uma forma cíclica, tá certo?
não é propriamente o piruvato, mas ele vai processar isso aqui numa forma cíclica. Nessa forma cíclica, alguns processos muito interessantes vão acontecer. Um processo interessante, basicão, é que você sai com um piruvato aqui que você tem um composto de 3 carbonos. Opa, melhor nem colocar desse jeito, né? Deixa eu, cadê meu apagadorzinho aqui? Eita, aqui ó, e apagadorzinho. Que é um composto de 3 carbonos, tá certo? E entra nesse circuito, acaba entrando nesse circuito com um composto de 2 carbonos. Aliás, é melhor eu fazer esse círculo aqui de forma invertida, porque acho que no mapão lá ele também se apresenta de forma invertida. Então, vamos colocar que esse piruvatão vem para cá. E agora sim, ele vem para cá, isso aqui vem para cá. Então ele entra, vou fazer um pouco mais maior de grandessor. Ele entra como composto C3 aqui. O piruvato é um composto C3, perdão. No circuito há uma conversão a um composto C2. Esse composto C2 se funde a um composto C4 e acaba produzindo um composto C6. Ou seja, esse piruvato que está... Será que eu coloco isso com uma outra cor? Acho que vale a pena, vou colocar com uma outra cor. Esse piruvato que está aqui agora, na estrutura que nós chamamos de mitocôndria... Não, mitocôndria não, professor. Esse piruvato que está aqui no citoplasma da célula, ele entra dentro da estrutura da mitocôndria. Eu vou disponibilizar para vocês umas mídias bem bacaninhas que mostram a mitocôndria, que mostram o circuito todo, tá bom? Mas, como é bom colocar as coisas bem claras, isso aqui é uma mitocôndria, tem? E não a boca de um megalodonte furioso. Dentro da mitocôndria, no que se chama de matriz mitocondrial, na matriz mitocondrial, porque a mitocôndria é dividida em matriz, vamos colocar essa divisão com outra cor. Se eu colocar muita cor também, o negócio vai ficar meio cheguei demais. Mas a gente pode colocar aqui as chamadas membranas, né? Membrana mitocondrial. Você tem a membrana interna e a membrana externa, você vê pelo desenho. E aqui na sopinha, por assim dizer, você tem a chamada matriz mitocondrial. Então o processo chamado ciclo de Krebs, que é o que está escrito aqui em cima, ele vai acontecer aqui, ó, na matriz mitocondrial, tá bem? Então o piruvato, de alguma maneira, ele tem que atravessar as membranas da mitocôndria, duas, uma interna e uma externa, cada uma dupla camada lipídica, igual vocês viram lá em biologia celular. Tem que atravessar essas membranas, essas duas membranas, e ser processado aqui dentro. Bom, nesse processamento, pelo que a gente observa, se você tem um composto aqui, que é um composto de 2 carbonos, uma vez estando na mitocôndria, agora ele é um composto de 2 carbonos, ele se junta, vamos colocar até com um sinal daqui, um sinalzinho de mais, que não é propriamente um mais, né? Mas vamos colocar aqui um sinalzinho. Ele se junta a um composto C4 e forma um composto C6 de 6 carbonos. Se o circuito é cíclico, não à toa ele chama ciclo de Krebs, né? Se o circuito é cíclico, nós entendemos então que durante o processo, após ele formar esse composto de 6 carbonos, ele é processado pelo circuito e se converte a um composto de 4 carbonos, ou seja, ele regenera o composto de 4 carbonos. Doidão o processo, né? Ao regenerar esse composto de 4 carbonos, ele pega mais 2 e forma mais 6 e blá, 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 blá. Bom, o processo fundamental pelo qual ele converte um composto de 6 carbonos num composto de 4 carbonos é um processo que envolve mais ou menos umas 8 etapas aí, e que nessas 8 etapas a gente vai ter e que nessas 8 etapas a forma com que esse composto que tinha 6 carbonos se converte agora num composto de 4 carbonos procede é por uma simples perda de carbono na forma de gás carbônico. Então, se a gente pegar aqui, eu não quero colocar muita cor aqui, será que esse cinza aqui fica legal? Pode até ficar legal, eu só não sei onde é que ele foi parar. Aqui, ó. Agora a ponteira do mousezinho disso aqui é absolutamente invisível, não tem jeito não. Então vamos colocar aqui com uma corzinha, um vermelhão é legal.
É tão legal que eu perdi novamente também, mas pelo menos... aqui, ó, aqui eu já achei. Então existe existe um processo aqui em que eu perco dois compostos na forma de dióxido de carbono, e aí eu consigo regenerar o meu composto C4. Então esse é o grande truque do ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs, ele leva esse nome, Krebs, em homenagem a Hans Krebs. Hans Krebs foi um cara bastante famoso, que ele, mais ou menos entre 1915 aproximadamente 1930, aqui está aparecendo a idade do cara, né? Não é a idade do cara não, ele descobriu o ciclo de uma maneira até muito inteligente, muito curiosa, porque veja, naquela época, nós estamos falando, é uma época em que nós não tínhamos a compreensão, acho que é 1925 e não 1915 aqui, acho que é 1925. Aquela época, o instrumental de laboratório era muito inferior ao que se tem hoje, né? E ele descobriu, se você fechar os olhos e imaginar, um mecanismo operacional bioquímico que regeneraria de forma cíclica um composto inicial, isso feito de forma enzimática, que já se conhecia os processos enzimáticos até então. Então, esse foi meio doido. Esse cara, ele ganhou em 1953, ele ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do circuito. O mais legal dessa história nem é ele ter ganhado o prêmio Nobel. O mais legal dessa história é que ele submeteu parte do trabalho dele para a revista Nature, né? A revista chamada Nature, ou Nature, que é uma revista de altíssimo impacto mundial. E a revista Nature, esse cara publicava pra caramba nessas revistas de impacto, ela rejeitou o trabalho. Então, quando você bate um Google para ver a história, existe lá um repórter que mostra assim, que esse é o maior arrependimento da história da revista Nature, foi ter rejeitado o artigo científico do Hans Krebs, que definia o ciclo de Krebs, ou parte do ciclo de Krebs propriamente dito. Tá bem? Bom, esse vídeo pretende ser rápido, né, como a gente está trabalhando, com a ideia de fechar aspectos muito sutis aqui do circuito, para você bater o olho e falar, serve para isso. Aliás, eu nem falei para que serve, né, mas tudo bem. Uma das coisas para que ele vai servir é porque, além de ele produzir essas... Me perdi de novo aqui, onde é que está a ponteira? Está aqui. Além de ele produzir esse CO2, para que serve CO2? Para pouca coisa, né? Digamos assim. Ele produz também, aí vocês me permitem, eu vou arrancar para cá, ó. Ele produz também coenzimas de oxirredução. Quem são as coenzimas de oxirredução? Nós temos 3 coenzimas de oxirredução principais, mas aquelas que participam... Cara, enxergar isso aqui é punk. Mas aquelas que participam do fenômeno de oxidação, fenômeno catabólico, fenômeno que rende energia, é o NADH e o FADH2. Certo? A uma determinada quantidade. Não vem o caso aqui. E ele produz também de uma forma ligeiramente discreta, tão discreta quanto esse ponto aqui do mousezinho, ele produz também ATP. Tá? Na verdade, ele produz o ATP em organismos como plantas e bactérias, e nós mamíferos produzimos uma versão do ATP, versão Herbert-Richards, que é o GTP. Em vez de você ter uma adenina, você tem uma guanina, mas ambos são de bases de naturezas comuns, heterocíclicas aminadas. Eles são chamadas de purinas, são as bases de ácido nucleico que são chamadas de purinas. E a gente tem uma enzimazinha dentro da gente lá que converte esse GTP em ATP, que é nucleosídeo de fosfato oxidase. Palavrão, não importa. No final das contas, é o ATP que vai importar, tá certo? E esses dois carinhas aqui, tanto o NADH quanto o FADH2, eles vão até a cadeia respiratória. Não, peraí, aí não vou fazer de jeito não, senão vai confundir aqui todo o processo. Fazer de um jeito um pouquinho diferente. Que cor que a gente não pôs ainda aqui? Vamos colocar aqui um amarelão. A gente já pôs o amarelão. Esses caras aqui, eles vão para a cadeia respiratória, assunto da videoconferência, cada cadeia respiratória, e aí eles são convertidos, são oxidados, e aí são convertidos também em ATP. Então, esse ATPzão que é formado aqui, e esse ATPzinho que é formado, vou ter que riscar para ver onde é que está
Tá. E esse ATPzinho que é formado aqui representam basicamente a produção do circuito aeróbio de energia, tendo em mente que o Krebs, o ciclo de Krebs, não é um circuito que gasta ou consome oxigênio, ainda que o oxigênio possa ter influência sobre ele, como a gente vai ver, tá bom? Mas ele não gasta, ele não consome oxigênio. Quem consome oxigênio é a nossa amiga aqui, que vai consumir oxigênio, cadeia respiratória, tá certo? Acho que são aspectos bem básicos, mas por hora acho que está de bom tamanho. Já voltamos.